Graças a Deus, quem viver, verá. Amém? Vamos estar recebendo o nosso querido irmão, auxiliar de trabalho, o irmão Enéas, vai estar pregando a palavra do Senhor Jesus. Cumprimento a todos os irmãos nessa noite com a paz do Senhor, amém? Primeiramente queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Dizer que é uma alegria para nós estar nessa noite pregando a palavra de Deus. Não somente estar na casa de Deus, mas estar pregando a sua palavra. Desde já, agradecendo o presbítero irmão Jarbas, que nos confiou de estar pregando nesta noite. E a gente se alegra com isso. Muitos não têm oportunidade e querem. Quando a gente tem que aproveitar, meu amado. Aproveitar, estudar, aprender, pregar com seriedade, com o amor de Deus no nosso coração. Os irmãos abram suas Bíblias no livro de João, no capítulo 13, versículo 21 a seguir. Glória a Deus, aleluia. É santo, Jesus, é maravilhoso. João, capítulo 13, versículo 21 a seguir. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus dito isto, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Os discípulos olharam um para os outros, sem saber de quem ele falava. Os irmãos podem tomar os nossos assentos. Dizer para os irmãos que eu me alegrei muito quando ouvi o irmão Jarbas falando aqui que uma criança, quando ela apanha, logo após ela esquece, né, que apanhou, mas ela esquece a dor, mas ela não esquece o ensino. Nessa noite, quando o irmão Jarbas falou conosco que ia ser um culto de doutrina, não uma campanha, mas um culto de doutrina, de ensino da palavra de Deus, a gente orou e a gente já tinha algo no coração. Essa palavra já estava batendo no coração há alguns dias. E lendo essa palavra, de alguns cultos que a gente tem visto alguns irmãos pregarem aqui, Deus colocou um tema em meu coração. Eu me alegrei muito com esse tema, eu fui estudar, fui atrás, eu fui orando a Deus, e durante a semana Deus colocou muita coisa no meu coração. Confesso aos irmãos que eu não conseguia anotar tudo. Ainda hoje eu estava anotando algumas coisas, cheguei em casa e percebi que eu não tinha salvo no tablet. Meu Deus, e agora? Mas com a honra e glória do Senhor Jesus estava tudo gravado no coração. Pois é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela entra em nosso coração, meu amado, ela cria uma raiz, ela cria algo que não sai, entende? Eu gosto da palavra de Deus por causa disso, que cada vez que a gente lê, a gente se renova, a gente vai renovando ela. E quantas vezes a gente não leu essa passagem? Em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Este era Jesus dizendo para os 12. E quando eu li essa passagem, veio um tema no meu coração, que diz assim, ó: ouvindo o que eu não preciso, só assim crescerei na graça e no conhecimento. Quando Deus colocou esse tema no meu coração, eu falei assim: meu Deus, ouvindo o que eu não preciso, só assim crescerei na graça e no conhecimento. Ali estavam os 12 discípulos. Quando Jesus falou aquilo ali para os 12, 11 não precisavam ouvir aquilo ali. Eles não tinham necessidade daquilo, de estar ouvindo assim, ó: em verdade vos digo, um de vós me trairá. A gente sabe que era Judas. Ele podia facilmente chamar Judas e falar assim: Judas, o negócio é o seguinte, eu sei que tu vai me trair, eu sei que tu vai fazer, eu sei que tu vai me entregar. Mas não, ele falou para os 12. E se ele falou para os 12 é porque 11 tinha que ouvir e um tinha que fazer aquilo que ia fazer. E aí ele diz mais assim, ó: os discípulos olharam um para os outros, sem saber de quem ele falava. Quantas vezes a gente escuta coisas na casa de Deus que a gente fala assim: ah, isso não é para mim. Esse culto aí, olha, foi pregado, mas para mim não. Meu amado, se nesta noite nós estamos aqui em mais ou menos umas 40 pessoas, se nessa noite essa palavra for somente para 3, meu amado, Deus vai colocar em coração, vai tocar no coração de pessoas. 40 vão ouvir, 3 vão escutar e vão ter que levar a sério essa palavra que vai ser pregada nesta noite. Pois Deus não solta de qualquer maneira, Ele não solta para as paredes. Deus, quando Ele fala para coração humano e para coração de carne. Que nessa noite, meu amado, que venha ser para quem a pessoa que eu mais amo, que venha ser para a pessoa que eu mais gosto, que venha ser para a pessoa que eu mais queira. Mas com certeza Deus vai falar com alguém nesta noite. Não te preocupa. Se tu se sentir uma dor, vai passar.
Mas não esqueça da palavra de Deus. Não esqueça disso, é ouvindo o que eu não preciso, que assim eu crescerei na graça e no conhecimento. Imagina o quanto de aprendizado esses homens não aprenderam quando eles ouviram assim: em verdade vos digo, um de vós me trairá. Quanto eles não gravaram aquilo no coração deles? Olha a preocupação que eles não estiveram pensando assim: meu Deus, será que eu estou com isso em meu coração e nem eu sei? Olha como o coração do homem é enganoso. Talvez eles pensassem assim. Em outra passagem, em outro livro, diz que Pedro olhou para João, que era o discípulo amado, e disse assim: ô João, pergunta para ele quem é. Preocupado. A gente se preocupa quando a gente ouve uma palavra de exortação na casa de Deus. Dias atrás o irmão Jarbas pregou aqui que tinha algumas pessoas que não apareciam no culto. Muitos se preocuparam, talvez: será que é comigo? Meu amado, se eu faltar um culto, eu ia pensar: acho que é comigo. Se eu tivesse faltado um culto. E no outro dia eu fiz o que o Jarbas falou aqui: se você encontrar alguém, você fala para ele. Eu encontrei o irmão e falei assim: rapaz, domingo o culto estava uma vez. Irmão, olha, foi pregado assim. Eu fico quieto e falei: faz tempo que eu não vou na casa de Deus. E olha a responsabilidade nossa de levar não só a palavra de Deus, mas a mensagem que é pregada. Aleluia, meu Deus. Muitas vezes a gente acha que, será que eu devo falar? Será que eu não vou estar me intrometendo e estar falando algo que a pessoa não precisa ouvir, pois ela já é crente há tanto tempo? Quantas palavras a gente fala assim: mas eu já ouvi essa mensagem quantas das vezes? Isso não precisa ouvir mais. Certa feita, um irmão falou para mim assim: olha, eu não tenho mais vontade de ir nos cultos de libertação. Assim, não sei para que tanto culto de libertação, o povo já está mais do que liberto. Esse era o que estava mais preso. Eu já não estava querendo mais ser liberto. Estava tão acostumado a estar preso que a liberdade para ele era uma prisão. Então ele falou assim: não, para mim não precisa mais culto de libertação. O que eu estou vivendo hoje para mim é uma liberdade. Meu amado, a liberdade está em nós ouvir e crer na palavra de Deus. Essa é a liberdade que nós temos, pois o mundo quer nos prender. Quanto mais a gente foge de Deus, mais a gente fica preso no mundo. O mundo quer nos prender em cima de uma TV. É coisa simples, né? Quantos não tem em casa, mas o mundo quer nos prender? Eu quero ver o que eu gosto, eu vou marcar para ver o que eu gosto. O mundo quer nos prender naquelas coisas. Eu vou ver um Papai Noel, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo. Mas quantas vezes a gente perde a oportunidade até de fazer um convite? A minha cunhada chegou lá em casa hoje, a gente se arrumando. Quando ela entrou, ele estava escorrendo no meu dente, eu falei assim: vou convidar para ela ir no culto. Já que ela veio aqui, com certeza vou convidar para ela ir no culto. E convidei, ela aceitou, foi, se arrumou, ficou pronta primeiro que nós, a gente se arrumando ali. Deu para nós chegar cedo, glória a Deus. Não perca a oportunidade quando chegar uma visita na sua casa. Não perca não tenha medo, não tenha vergonha. Não tenha, mas será que ele vai querer? Amado, só assim o povo vai crescer na graça e no conhecimento. Mas hoje é culto das crianças. Como é que eu vou levar um adulto para ouvir? É ouvindo o que eu não preciso. É isso. Mas hoje é culto dos adolescentes, eu já sou jovem. É ouvindo o que eu não preciso. Quantos jovens adolescentes temos na casa de Deus hoje? Quantos casais que a gente tem na casa de Deus hoje que ainda são jovens, que querem fazer coisa de jovem? Quantos que ainda namoram e não tem ainda aquele pensamento formado, que é um compromisso com Deus? Ali Jesus estava anunciando com a traição, algo que foi tão importante para que tantas coisas acontecessem. 2 Pedro 3,18 diz, né? Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A gente antes tem que aprender, para nós muitas vezes fazer a obra de Deus. Quando eu digo muitas vezes é porque a gente faz pouco, não é porque a gente faz bastante, não. Às vezes a gente reclama que é muito culto. Tem pessoa que não tem força para estar na casa de Deus. Daí a gente faz um culto doméstico, muitas vezes o povo não aparece, o povo não ajuda. Confesso aos irmãos, esse ano foi feito culto doméstico, eu não fui nenhum. Mas como eu queria estar lá com os irmãos, ajudando, estar aí visitando. Se você tem força, se você tem tempo, meu amado, ajude na obra de Deus. Não seja um que tenha que ouvir coisas que, qual você precisa. É tão fácil ouvir o que a gente precisa. Você precisa de dinheiro, você precisa daquilo, você precisa disso.
mas a gente precisa ouvir o que a gente não quer. Porque é só assim que a gente vai acordar, é só assim que a gente vai perceber que a gente tem que se agarrar mais e mais com Deus. Porque é tão fácil a gente chegar na casa de Deus e ouvir assim: ó, nessa noite Deus vai curar a tua vida, Deus vai curar aquela tua enfermidade. É tão bom a gente ver Deus curar como Deus me curou. A cada escola dominical que eu dou, meu irmão, eu olho para a lição e falo assim: meu Deus, Deus me curou a minha visão. E eu glorifico a Deus por isso. Aleluia. Mas é tão bom, meu amado, a gente crescer na graça e no conhecimento, a gente poder aprender mais da palavra de Deus, a gente poder entender que a graça é um favor sem mérito concedido por Deus. Que a graça é algo que a gente não merece, mas que Deus nos dá pelo fato de a gente buscar Ele. O conhecimento, meu amado, como é bom a gente ter o conhecimento, saber conversar com as pessoas, saber estar em qualquer lugar, falar de assunto muitas das vezes até que a gente não goste, mas que a gente pode comentar para a gente não ser aquele excluído, aquele que não tem assunto, aquele que não sabe falar nada, mas que a gente venha ser sábio para estar nos lugares, para estar aprendendo da palavra de Deus, para estar aprendendo a sair de coisas para as quais a gente não precisa. Algumas passagens dizem, em João no capítulo 3, versículo de 21, diz assim, ó: que tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e declarou, né, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Alguns ficaram perplexos. E diz mais, assim, ó, numa passagem com a qual eu gosto muito, que fala sobre a mulher cananeia. Eu até botei aqui: humilhada, mas humilde para escutar. Que se encontra lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 24. Se algum irmão querer abrir ali, se estiver acompanhando conosco, diz assim, ó, capítulo 15, Mateus capítulo 15, versículo 24. Respondeu-lhes ele: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela adorando e disse: Senhor, socorre. Então veio ela adorando e disse: Senhor, socorre. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. No versículo 28 diz mais: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde então, naquela hora, sua filha ficou sã. Essa mulher buscou a Deus porque sua filha estava horrivelmente endemoniada, diz assim a palavra de Deus. Horrivelmente. Ela foi atrás de Jesus. Só que ela era uma mulher cananeia. E Jesus, naquela época, ele conhecendo o coração do homem e da mulher de Deus, talvez querendo provar aquela mulher, talvez querendo colocar nessa noite a mensagem no coração de alguém, querendo falar com alguém, ele usa algumas expressões com a qual foi até ofensa para aquela mulher. Ele diz já de uma forma reta. Primeiramente, ela chama ele, ele vira as costas para ela. Ele continua, ela vem chamando ele continua andando. Os discípulos falam assim: ei, Jesus, calma, despede ela pelo menos, fala alguma coisa para ela. Eles talvez querendo interceder pela vida daquela mulher, mas Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é conhecedor de tudo. E ele veio, e ela veio para ele dizendo, quando ele virou as costas para ela então veio adorando e disse: Senhor, socorre. Ela precisava ouvir algo da parte de Jesus naquele momento. E olha o que ela teve que ouvir: não é bom o pão dos filhos, tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não é bom que ele pegasse a palavra de Deus com a qual ele pregava para aqueles que estavam longe, para as ovelhas dispersas de Israel, e levar para uma pessoa que muitas vezes não buscava a presença dele, para uma pessoa que não ouvia a Deus, que não dava crédito à palavra de Deus. Ele falou isso para ela: como é que eu vou pegar a palavra de Deus, com a qual Deus tem colocado no meu coração para passar para o povo, e dar para uma pessoa que não acredita em mim, só acredita porque vê os meus milagres, porque ouviu falar de mim? Era assim Jesus falando para aquela mulher. Até que ele fala assim: ó, pegar o pão, que era a palavra dele, e entregar para os cachorrinhos, para as pessoas com as quais ele esnobava. Não esnobavam, mas as pessoas esnobavam na sociedade. Mas ela, muito sábia, ela disse: sabe o que? Sim, Senhor. Ela dizendo isso para Jesus: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe quem eram essas pessoas?
Essas pessoas eram aqueles que estavam à beira do caminho. Porque os que estavam no caminho estavam andando com Jesus. Mas os que estavam à beira do caminho só estavam pegando as migalhas. Mas quem estava no caminho estava firmado com Deus, estava firmado na obra de Deus, estava muitas vezes sendo usado por Ele, vendo as coisas com as quais Deus estava fazendo. Mas aqueles que estavam à beira do caminho ali, ó, que não queriam entrar no caminho, eles simplesmente só vinham, pediam algo e saíam. Quantas pessoas vêm na casa de Deus, meu amado, recebem um milagre e saem por aí afora falando mal ainda do obreiro, dos obreiros da igreja? Eu já ouvi isso aqui, meu amado. E é muito triste a gente ouvir coisas com a qual são injustas na obra de Deus. Muitas vezes a gente tem orado, tem pedido para Deus salvar o marido, a esposa, e as pessoas ainda saem falando mal. Não sabem elas que elas estão fazendo a pior coisa, o que desagrada a Deus. O que foi falado nesta noite aqui, ó, pelo irmão Alvaci, que leu ali, que a sétima coisa entristece a alma, que é a contenda entre os irmãos. 6 coisas ele abomina, mas a sétima ele olha, é o fim, que é a contenda entre os irmãos. E as pessoas recebendo o milagre de Deus, recebendo bênçãos, recebendo coisas com as quais estavam paradas na justiça, ainda sai falando das coisas que Deus faz, sai falando dos servos de Deus. Esses estão à beira do caminho, meu amor. Mas que nesta noite, pela misericórdia de Deus, se estiver alguém aqui nesta noite, à beira do caminho, meu amor, pois muitas vezes a gente acha que aceitar a Jesus é aceitei a Jesus e pronto, eu estou salvo, Deus está no meu coração, Deus está na minha vida. Mas não, a gente aceita Jesus e a gente vai aprender. Quando eu aceitei a Jesus, eu me lembro muito bem, meu amado, eu ainda bebia, eu ia para a festa, eu me perdia com meus amigos, e Deus ia me alertando, me alertando, me alertando, até que um dia eu fui numa festa de fim de ano com meus colegas de serviço,